De volta com o Tati Cidade desta terça-feira, 2 de agosto, e como toda terça, hoje é dia do nosso quadro Contabilizando com Maíra Saíta, da Saíta Contabilidade. Nosso assunto de hoje, lucro real. E sobre isso a gente conversa com a Maíra. Boa noite. Maíra, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite. Eu vou bem, Roberto. E você? Tudo bem, graças a Deus. Que Maíra, bom. vamos tentar explicar direitinho, trocando em miúdos, o que é o lucro real. Vamos ver. É o último tema dos chatos, tá, Roberta? Vai começar a ficar mais legal. Prometo. O lucro real, como o próprio nome diz, ele é calculado com base no lucro real da empresa. Diferente do lucro presumido, que a gente calcula os impostos sobre a presunção de quanto vai ser o lucro, né? A gente acha que vai ser X mais ou menos, aí vai calculando, Uma ideia, né? tem uma ideia. Vai calculando os impostos durante o ano e no final do ano a gente faz um apanhado para ver se tem diferença ou não. No lucro real, não. Ele é uma contabilidade exata, tem que ser feita mensalmente para ver realmente quanto foi o lucro da empresa naquele mês, para ela pagar imposto somente sobre o lucro. E aí a gente está falando então, tudo o que entra, tirando todas as despesas, todos os fornecedores, tá vendo como você tudo sabe? que se paga, tô aprendendo. E aí o que sobrar vai ser o lucro real. Isso mesmo, ele é exatamente sobre somente o que sobrou de faturamento da empresa, tirando todas as despesas. O que envolve essa tributação, então? São imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, todos os impostos. A quantidade dos impostos é a mesma. A única diferença é que ela é sobre o lucro real da empresa. Ok. A gente pode dizer que esse sistema tributário ele é vantajoso para o empresário? Em todos os sentidos, sim? Eu particularmente acho. Mas depende, tem muita coisa que depende, né? Um empresário que não consegue ter essa rotina de mandar todos os documentos para o contador, por exemplo. Então, o lucro presumido acaba se tornando uma vantagem, porque no lucro real ele tem que ser muito disciplinado. Tem que ter todos os documentos exatos, não pode ter falha todo mês. Maíra, e o empresário, ele escolhe entre lucro presumido e lucro real? Como é que é Às feita vezes sim, só que dependendo de algumas atividades e do faturamento, ele é obrigado a ser lucro real. Por exemplo, se ele faturar mais do que 48 milhões ao ano, ele é obrigado a ser lucro real. E tem algumas atividades como financeiras, bancos, essas atividades mais voltadas para as finanças, elas são obrigadas a ser lucro real. Quando a gente fala, então, de pequenos empresários, de serviços, a gente está falando basicamente do lucro presumido. É o que é o mais usual. O Simples Nacional ou o lucro presumido, aí é o mais usual. A gente tem como dizer, então, de acordo com isso que você está falando, qual seria a melhor forma de tributação ou depende muito da empresa? Depende muito, depende de uma análise muito minuciosa para você saber qual vai ser a melhor tributação para a empresa. Por isso que a presença de um contador qualificado é tão importante, porque ele vai analisar não só a tua atividade e nem só a facilidade do trabalho dele, porque muitas vezes o Simples Nacional é mais fácil de fazer, mas nem sempre é mais vantajoso. Então, depende muito de uma análise através das despesas, receitas, para saber qual é o meio de tributação mais importante para essa empresa. E aí, isso que você está falando é importante porque muitos empresários, por desconhecimento, acabam, às vezes, pagando impostos e tributos a mais, né? Às vezes, paga mais no Simples Nacional. Acha que tá pagando menos, que está sendo vantajoso e não está. Se ele estivesse no lucro real, ele estaria economizando. Então, para a gente ter essa ideia de uma forma clara, por exemplo, uma empresa pequena, ela precisa fazer as 3 possibilidades? Como é que eu sei que para mim está sendo mais vantajoso o Simples Então, Nacional? aí o contador tem que fazer essa análise. Ele vai fazer essa análise para ver qual é vantajoso. Lá no meu escritório nós fazemos isso anualmente. Depois que quando vai fazer os fechamentos no final do ano do cliente, a gente analisa se aquela forma de tributação que o cliente está sendo mais vantajosa, se é um cliente disciplinado também, tudo isso envolve. Conta, né? Aí a gente orienta, a gente fala, olha, se você estiver no lucro real, você vai pagar menos. A gente monta uma apresentação para o cliente e mostra para ele que em outro meio de tributação ele estaria pagando menos impostos. Ok. Maíra, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você e deu para entender, viu? Fica tranquila, né? deu para entender. Eu que agradeço, Roberta, brigadão.
Contabilizando. Oferecimento: Saíta, mais que uma contabilidade.